Eu tenho uma lembrança lá do fundo da minha infância que parece até coisa de outra vida. Lá pelo ano de 2011, eu chego em casa, ligo a TV e vejo um canal passando desenho o tempo inteiro. Fiquei completamente eufórico. Não conseguia entender como aquilo era possível. Como assim passam desenhos o dia todo? Até então, eu estava acostumado com aqueles canais em que desenho só passava algumas horas por dia, tipo no SBT ou em outros programas aleatórios. Depois do desenho, sempre vinha algum programa de humor, novela ou qualquer outra coisa aleatória. Mas ali não. Terminava um desenho e logo começava outro. Depois outro e mais outro. Eu literalmente fiquei grudado na tela e hipnotizado. Aí aparecia um desenho novo que eu nunca tinha visto na vida. Mas logo depois meu avô chegava e mudava de canal para algum programa policial aleatório. Acho que você já percebeu de qual canal eu tô falando. Ele praticamente marcou a infância de muita gente e era cheio de programas bastante marcantes e divertidos. E sim, eu tô falando do Disney Channel. E acho que todo mundo lembra de pelo menos alguns programas de lá que amava assistir quando era criança. No meu caso, cara, eu gostava de praticamente todos. Porque, sinceramente, desenho era simplesmente a melhor coisa do mundo quando você tinha 10 anos. Só que, recentemente, bateu uma curiosidade. Será que aqueles desenhos da Disney de que eu gostava tanto eram realmente tão bons assim? Ou era só a nostalgia falando mais alto? Então se prepara, porque hoje a gente vai tomar uma dose absurda de nostalgia. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like para que eu possa trazer outra parte falando de séries e programas clássicos da Disney, que marcaram a infância de muita gente, porque, sinceramente, conteúdo não falta. Então bora começar com um dos desenhos mais clássicos e hypados daquela época. Phineas e Ferb estreou em 2007 com uma ideia bem simples, mas que funcionava muito bem. Quase todos os episódios seguiam a mesma estrutura. Dois irmãos com muito tempo livre e imaginação infinita criavam algum projeto gigantesco e completamente absurdo. Uma invenção maluca que parecia impossível de existir. E até os amigos embarcavam nas ideias malucas da dupla, enquanto Perry, o ornitorrinco de estimação dos irmãos, que secretamente era um agente secreto, saía escondido para enfrentar o terrível Dr. Doofenshmirtz, um cientista atrapalhado que sempre inventava algum plano ridículo para dominar a cidade. Só que no fim, os planos dele quase sempre acabavam destruindo justamente a invenção dos garotos. Mas o mais impressionante é que mesmo repetindo praticamente a mesma fórmula, o desenho nunca ficava cansativo. Muito disso vinha da criatividade absurda dos episódios, das piadas inteligentes e daquela curiosidade constante de querer descobrir qual seria a próxima invenção dos irmãos. O humor do desenho também era um dos grandes diferenciais. Diferente de muitos desenhos da época, Phineas e Ferb conseguia divertir tanto crianças quanto adultos. Tinha piadas escondidas, referências à cultura pop, sátiras de filmes famosos e um monte de detalhes que muita gente só percebe hoje em dia ao reassistir aos episódios. Corrigido. E claro, tem a parte das músicas. Praticamente todo episódio tinha alguma canção muito boa que ficava presa na cabeça por dias. Tem gente que diz que Gorillaz é a maior banda virtual de todos os tempos. Mas sinceramente, esses dois moleques lançavam uma música memorável quase toda semana. E se você assistia ao desenho naquela época, provavelmente ainda se lembra de pelo menos uma delas até hoje. Nem todo desenho conseguia misturar humor, criatividade e música desse jeito. O mais impressionante é que o desenho envelheceu extremamente bem. Mesmo depois de tantos anos, continua sendo lembrado e reassistido por muita gente. E o final da série, aquilo foi simplesmente perfeito. No fim das contas, Phineas and Ferb virou um daqueles desenhos que conseguem atravessar gerações sem perder a graça. As aventuras exageradas, o clima leve e o humor inteligente fazem cada episódio parecer especial, mesmo quando você já assistiu a ele várias vezes. É aquele tipo de desenho que faz você sentir criança de novo e ficar com os olhos brilhando de empolgação, igual a um dragão. Aliás, falando em dragão, lembra de Jake Long, o dragão ocidental? Porque o próximo da lista é justamente ele. O que fazia esse desenho se destacar no meio dos outros cartoons da Disney era justamente o fato de fugir dos padrões da época. Naquele período, a maioria dos desenhos do canal era composta basicamente por comédias leves, com episódios soltos e sem uma grande história por trás. Havia aquele clima confortável em que todo mundo era amigo, tudo terminava bem e quase nunca existia um enredo contínuo de verdade. Mas Jake Long, o dragão ocidental, seguia por um caminho completamente diferente. O desenho era uma mistura de ação, magia, conflitos entre clãs, criaturas sobrenaturais, romance e até intrigas que, para uma animação infantil, eram surpreendentemente elaboradas. O visual também ajudava nisso.
A animação tinha um estilo mais angular e estilizado, claramente inspirado em animes e na cultura oriental. O que combinava perfeitamente com toda a temática dos dragões. A história acompanha Jake Long, um adolescente aparentemente normal. Ele vai para a escola, sai com os amigos, tenta impressionar garotas e também se transforma em um dragão gigante. Ou seja, os problemas comuns à adolescência, só que com responsabilidades místicas no meio. E o que não faltava era fantasia. A missão de Jake era proteger criaturas mágicas escondidas no mundo humano, contra caçadores liderados pelo principal vilão da série, o Huntsman. Quase todos os episódios giravam em torno desse conflito interno dele, tentando equilibrar a vida comum de adolescente com o peso de ser o protetor do mundo mágico. Só que uma das partes mais interessantes da história era justamente o romance entre Jake e Rose, porque enquanto Jake protegia criaturas mágicas, Rose levava uma vida dupla e trabalhava ao lado dos próprios caçadores. Sem saber, os dois acabavam ficando presos em lados completamente opostos da guerra. E sinceramente, o enredo era muito melhor do que o de muitas animações atuais. Quando eu era criança, gostava bastante do desenho. Tinha ação o tempo inteiro, cores vibrantes, um ritmo acelerado e aquele clima energético que prendia a atenção com facilidade. Mas revendo hoje em dia dá pra perceber alguns problemas. Jake às vezes consegue ser irritante. Várias piadas envelheceram mal e muitos episódios parecem não levar a história pra lugar nenhum. Em certos momentos, a série também cai em vários clichês previsíveis. E o final, sinceramente, foi meio decepcionante. Várias tramas importantes parecem simplesmente abandonadas ou resolvidas rápido demais. Quase como se os roteiristas quisessem encerrar tudo de qualquer jeito. Até existe desenvolvimento dos personagens, mas ele nunca chega àquele nível realmente marcante que a série parecia prometer. Mesmo assim, Jake Long ainda merece muito respeito. Porque, no meio de tantos desenhos genéricos daquela época, ele pelo menos tentou criar algo com identidade própria. Agora, entre todos os desenhos de ação da Disney daquela época, poucos conseguiam ser tão marcantes quanto Kim Possible. E o mais impressionante é que ele tinha uma identidade própria muito forte. O visual dos personagens, o humor exagerado e as situações absurdas faziam o desenho parecer diferente de todos os outros. Mas o que realmente fazia a série se destacar era a protagonista. Enquanto a maioria dos cartoons da época colocava um garoto qualquer salvando o dia, aqui quem assumia esse papel era uma adolescente inteligente, corajosa e extremamente independente que levava uma vida dupla como agente secreta. Em praticamente todo episódio, Kim e seu parceiro, Ron, precisavam enfrentar missões malucas para impedir catástrofes gigantescas. Só que o desenho misturava isso com problemas completamente comuns do dia a dia, criando um contraste muito engraçado. Em um momento, eles estavam salvando o planeta. No outro, lidavam com algo tão banal quanto ajudar uma senhora a atravessar a rua. E claro, nada disso seria tão divertido sem os vilões. Só que a graça era justamente o fato de eles serem absurdamente incompetentes. Muitos pareciam incapazes de executar até os planos mais simples, sem transformar tudo em um desastre completo. O maior exemplo disso era o Dr. Draken, o clássico cientista maluco completamente surtado, que criava invenções perigosas, enquanto agia como alguém que claramente não batia muito bem da cabeça. E os antagonistas secundários conseguiam ser ainda mais absurdos. Tinha literalmente um vilão cuja ambição era transformar o mundo inteiro em um gigantesco campo de golfe. E o pior é que o desenho apresentava ideias tão ridículas de um jeito tão sério que acabava ficando ainda mais engraçado. Mas toda essa bizarrice existia por um motivo. No fundo, Kim Possible funcionava como uma grande paródia dos filmes clássicos de espionagem, exagerando todos aqueles clichês de agentes secretos, cientistas malucos e planos mirabolantes de dominação mundial. Além do humor, o desenho também chamava atenção pelas cenas de ação. As lutas eram rápidas, bem animadas e conseguiam criar uma tensão genuína em vários episódios, fazendo você realmente querer saber como tudo iria terminar. No geral, era um desenho extremamente divertido e muito acima da média para a época. Só que, curiosamente, quando eu era criança, Kim Possible nunca chegou a ser um dos meus favoritos. Eu acabava curtindo muito mais Kid vs Kat, e esse desenho especificamente conseguia me deixar em um nível absurdo de confusão quando eu era menor, porque eu não entendia por que decidiram deixar o nome do desenho em inglês. Imagina se o incrível mundo de Gumball tivesse chegado aqui como Amazing World of Gumball, ia ficar meio estranho. O desenho contava a história da rivalidade entre um garoto comum chamado Coop e o gato da irmã mais nova dele. E sinceramente, até aí, parece uma situação relativamente normal. Meu gato na infância vivia me arranhando, saía correndo pela casa e provavelmente me deixou traumatizado para sempre.
Só que o problema é que esse gato não era um animal comum. Na verdade, ele era um invasor alienígena maligno disfarçado de bichinho doméstico. E o Coop percebe isso muito rápido. A partir daí, praticamente todo episódio gira em torno dele tentando impedir os planos absurdos do Cat. Enquanto ninguém ao redor acredita que o gato é uma ameaça real, o desenho não tinha uma história profunda, nem um grande mistério acontecendo. Mas, sinceramente, ele também nunca precisou disso. A graça estava justamente no caos constante, nas situações absurdas e nos personagens completamente malucos. Era aquele tipo de cartoon perfeito para assistir sem precisar pensar muito. Bastava ligar a TV, desligar o cérebro e acompanhar a confusão acontecendo, especialmente naqueles dias em que você acabava de acordar. Tava morrendo de sono e sem vontade nenhuma de assistir a algo mais sério ou complexo. Só que uma coisa que realmente chamava atenção era o nível de violência exagerada. O desenho tinha pancadaria praticamente o tempo inteiro. Os personagens viviam se espancando de todas as formas possíveis. E às vezes, o negócio ficava até surpreendentemente pesado para um cartoon infantil. E outra coisa curiosa é que quase ninguém naquele universo parecia ser uma pessoa minimamente normal. Tirando o Coop e talvez um ou outro personagem, praticamente todo mundo era irritante, maluco, ou simplesmente insuportável. E dá pra dizer algo parecido sobre outro clássico daquela época da Disney, Kick Buttowski. Mais uma verdadeira relíquia daqueles tempos. E sinceramente, a premissa já era completamente maluca. O desenho acompanhava um baixinho hiperativo apelidado de Kick. Um garoto obcecado por fazer qualquer coisa minimamente perigosa que pudesse colocar a própria vida em risco. Era corrida de bicicleta descendo montanhas, manobras absurdas, batalhas improvisadas, explosões, acidentes. Basicamente qualquer atividade irresponsável que uma criança normal provavelmente não deveria tentar fazer. E o desenho inteiro girava em torno disso. Kick era aquele tipo clássico de personagem capaz de ficar parado por 5 minutos. Em todo episódio, ele acabava criando algum caos gigantesco, enquanto tentava sobreviver às próprias ideias absurdas. Ao mesmo tempo, ainda precisava lidar com os problemas da vida pessoal, principalmente envolvendo o irmão mais velho, Brad, que vivia atormentando o garoto, e a irmã caçula, extremamente irritante. No geral, o desenho nunca tentou ser algo profundo ou super elaborado. Não existia uma história grandiosa acontecendo, nem alguma moral pesada no final dos episódios. Quase sempre era só o Kick entrando em conflito com alguém e tudo terminava em uma quantidade absurda de violência cartunesca. Era puro caos, destruição e entretenimento. Mas o pior é que funcionava muito bem. O desenho tinha um humor extremamente carismático, cheio de piadas internas e momentos bobos que acabavam ficando marcados na memória. E uma das coisas mais aleatórias era aquela bebida energética, Chitachag. Sinceramente, quem assistia ao desenho quando era criança provavelmente teve vontade de experimentar aquilo pelo menos uma vez. Kick Buttowski era um cartoon extremamente simples e despretensioso, e talvez seja justamente por isso que funcionava tão bem. Hoje em dia, parece que praticamente toda animação tenta virar uma história gigantesca, emocional e cheia de mensagens profundas. Mas às vezes, tudo que você quer é algo parecido com Kick Buttowski, um desenho feito simplesmente para divertir, desligar a cabeça e fazer você relaxar um pouco, sem precisar pensar em nada complexo. Porque, convenhamos, nem todo dia você quer assistir algo super sofisticado e profundo. Às vezes a pessoa só quer consumir alguma coisa leve, caótica e divertida. Igual a comer salgadinho enquanto assiste TV de madrugada. O mais curioso é que muita gente simplesmente esqueceu que Fish Hooks existiu, mas na minha infância esse desenho era enorme. Sério, parecia que todo mundo assistia. Durante um tempo ele chegou até a ser um dos meus desenhos favoritos. E o desenho realmente tinha várias coisas que faziam ele se destacar. O visual era extremamente diferente, porque a animação usava aquele estilo de fotocolagem misturado com personagens animados. Anos depois, algo parecido ficou muito mais famoso com o Incrível Mundo de Gumball. E a música da abertura, sinceramente, era absurda de boa, daquelas que grudavam na cabeça instantaneamente. A história acompanhava um grupo de peixes adolescentes vivendo dentro de um aquário em uma loja de animais. Só que, diferentemente dos peixes da vida real, que só ficam nadando sem fazer absolutamente nada interessante, esses personagens viviam aventuras completamente caóticas. Em praticamente todo episódio, eles acabavam se envolvendo em alguma situação totalmente absurda e precisavam dar um jeito de resolver. A bagunça antes que tudo piorasse ainda mais. E o motivo de o desenho funcionar tão bem com crianças e adolescentes era justamente o fato de ele mostrar situações muito próximas da vida escolar. Professores irritantes, regras chatas, adultos pegando no pé o tempo inteiro. Tudo isso aparecia no desenho de forma exagerada e engraçada. Enquanto isso, os protagonistas só queriam aproveitar a vida e se divertir naquele mundo cheio de confusão e aventuras. Agora, sendo sincero,
Dá pra entender porque muitos adultos não gostavam tanto de Fishhooks. O desenho realmente tinha várias piadas bobas, momentos nojentos e um humor extremamente exagerado. Inclusive, muita gente o considera um dos desenhos mais fracos da Disney daquela época. Mas sinceramente, eu tenho lembranças boas demais assistindo a isso, para simplesmente começar a odiar o desenho hoje em dia. Entre os desenhos mais divertidos e subestimados que passaram no Disney Channel, A Nova Escola do Imperador certamente merece um lugar de destaque. A série serve como continuação dos filmes de A Nova Onda do Imperador e acompanha Kuzco, o futuro imperador do reino, mas existe um problema. Antes de assumir o trono, ele precisa concluir seus estudos e se formar na escola. Para alguém tão mimado, arrogante e acostumado a ter tudo que deseja, essa tarefa acaba sendo muito mais difícil do que parece. Ao longo da série, Kuzco Beebe é cercado por problemas que, na maioria das vezes, são causados pelo próprio comportamento. Seu ego enorme, sua falta de paciência e suas decisões impulsivas frequentemente transformam situações simples em grandes confusões. Como se isso não bastasse, ele ainda precisa lidar com Yzma. A antiga conselheira do reino continua determinada a tomar o poder para si e faz de tudo para impedir que Kuzco se torne imperador. Ao seu lado está Kronk, talvez um dos personagens mais carismáticos de toda a franquia. Diferente de Yzma, ele não participa dos planos por maldade. Na maior parte do tempo, Kronk apenas acaba envolvido nas confusões por sua ingenuidade e boa vontade. Outro elemento importante da série é Malina, a garota por quem Kuzco é apaixonado. Durante boa parte da história, ela não demonstra muito interesse por ele, obrigando o protagonista a amadurecer e a aprender que não pode conseguir tudo apenas por ser o futuro imperador. E esse é justamente um dos maiores méritos do desenho. Apesar do humor constante, existe uma evolução real do personagem principal. Kuzco aprende com seus erros, torna-se mais responsável e amadurece aos poucos. Claro que esse desenvolvimento acontece lentamente, muito lentamente, mas isso acaba tornando a mudança mais natural e convincente. Além disso, os episódios são recheados de piadas, situações absurdas e referências que continuam funcionando mesmo para quem assiste já adulto. Muitas histórias ainda conseguem arrancar boas risadas anos depois. Talvez A Nova Escola do Imperador nunca tenha alcançado a popularidade de séries como Phineas e Ferb ou Gravity Falls. Mesmo assim, foi uma animação extremamente divertida que conseguiu expandir o universo dos filmes de forma criativa e respeitosa. No fim das contas, revisitar esse desenho hoje é lembrar de uma época em que a Disney produzia séries leves, engraçadas e cheias de personalidade. E olhando para trás, fica difícil não sentir um pouco de saudade daqueles tempos. Muitas histórias ainda conseguem arrancar boas risadas anos depois. Talvez A Nova Escola do Imperador nunca tenha alcançado a popularidade de séries como Phineas e Ferb ou Gravity Falls. Mesmo assim, foi uma animação extremamente divertida que conseguiu expandir o universo dos filmes de forma criativa e respeitosa. No fim das contas, revisitar esse desenho hoje é lembrar de uma época em que a Disney produzia séries leves, engraçadas e cheias de personalidade. E olhando para trás, fica difícil não sentir um pouco de saudade daqueles tempos.